Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Devaneios no Café de 2025, iniciando o nosso ano agora de ensaios, de devaneios, de imaginação. E só esperar o pessoal chegar aqui, deixa eu só... Espera só um pouquinho. Arrumar pra cá para não ficar batendo na câmera, não ficar tremendo. Então, boa noite, o pessoal já chegando aqui. Boa noite, Denise. A Denise aqui já está conosco. E lembrando também, pessoal, que nós estamos ao vivo aqui no Instagram, também no YouTube do SEI, e estamos aqui ao vivo presencialmente em Campinas, na Rua Doutor Quirino 1856, próximo ao a Senai, né, o Sesc? Senac. A Senac, próximo ao Senac, próximo a quem conhece aqui o restaurante Milord. Então, nós estamos aqui perto. Boa noite para a Enila, que está chegando aqui conosco também. E hoje, pessoal, hoje eu vou trazer novidades, várias delas. Então, primeira coisa é anunciar, que é sempre fácil no início das lives, a nossa parceria com a Editora Vozes. E por que eu vou anunciar também agora a parceria com a Editora Vozes? Por conta de que hoje este livro, que estreou no final do ano passado, Fronteiras, do Gustavo Barcelos, ele será sorteado ao final da live. O sorteio deste livro, ele vai ser pela participação, né? Aqui inclusive estão os nomes, né? Vai ser fazendo um sorteio meio... aqueles sorteios meio analógicos aqui, né? Aqueles sorteios mais antigos. Vai ser por papelzinho. E os nomes, eles foram retirados de pessoas que participam frequentemente das lives ao vivo. Elas estão gravadas, elas ficam nas plataformas ali, tanto do YouTube quanto do Spotify, mas quem participa das lives ao vivo participa ali de premiações e sorteios que nós estamos fazendo. Essa é a segunda premiação. A primeira foi uma camiseta e hoje vai sair um sorteado ou uma sorteada do livro do Gustavo Barcelos, o Fronteiras. Vai ganhar um livro a pessoa. Então a gente vai esperar no final da live. São 10 nomes que eu retirei. Inclusive foi na última live do ano passado que eu peguei os 2 últimos nomes. E vamos ver quem vai ganhar. Então quem quiser participar, terá mais sorteios. A gente vai ver as premiações futuras. Mas é participando das lives ao vivo que se terá o nome ali para aparecer aqui no sorteio. Boa noite para a Joana, que está chegando aqui conosco. Inclusive a Joana, se não me engano, está participando do sorteio também. Já deixei os nomes todos anotados aqui no papel. A Denise também está participando, que eu lembro. Tem mais alguns nomes. E então esse é o primeiro ponto. E hoje, para iniciarmos, hoje, se não me engano, além da primeira live do Devaneios de 2025, hoje também é a live de número 56. Então, logo mais a gente está chegando no número 60 aí de Devaneios. Tem bastante conteúdo aqui das nossas conversas. E hoje eu vou trazer uma autora que eu não lembro de eu ter trazido ela aqui. Eu posso ter trazido de alguma forma, mas eu sei que o texto que eu selecionei para hoje, né, que na verdade é uma discussão reflexiva, ela é bastante atual, até porque o livro é bastante atual também. É um livro bastante instigante. Ele não tem assim uma sequência lógica definida, ele vai pegando por temáticas, mas essas temáticas elas são tanto possíveis de serem vistas separadamente, quanto são possíveis de serem vistas numa sequência ali do livro. É um livro que já eu vou apresentá-lo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar quem que é essa autora. Inclusive é uma ótima referência e eu vou precisar falar um pouco sobre algumas peculiaridades dela. Deixa eu ver o pessoal falando, o áudio mudou. Tá travando aí, pessoal, o áudio? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém comentando. Boa noite aqui. A Denise falando que o áudio mudou. Achei que estava só travando. O que está acontecendo com o áudio, pessoal? Tá difícil de escutar? Que para mim não mudou nada. Pelo menos o celular não mudou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo que está atrapalhando. Ficou um pouco lento. Então não é problema da captação de áudio, né? Então o problema só se for aqui
A voz está distorcida. Que estranho. Vê se melhora aí, pessoal. Qualquer coisa eu tento mudar aqui. Isso tem acontecido em algumas lives. Pessoal, então deve ser problema do Instagram. Deve ser problema do Instagram, tá, pessoal? Se alguém estiver vendo aqui pelo Instagram e puder dar uma passada no YouTube do SEI, voltou ao normal. Se alguém, porque no YouTube do SEI também está acontecendo a nossa live, tá? Tá ali. Então, se alguém puder dar uma passada e ver se o áudio lá está normal, eu agradeço. Pelo menos para saber se é o problema da plataforma. Porque se for da plataforma, não tem muito o que eu fazer, né? Mas obrigado aí pelo pessoal estar avisando. A voz fica um pouco grossa. Saí, entrei de novo, voltou ao normal. Então deve ser problema da plataforma, viu, pessoal? Deve ser problema aí do Instagram. Mas se alguém quiser dar uma passada no YouTube do SEI, está passando ao vivo lá também, para ver se o áudio ali está ok. Se puderem me informar, eu agradeço. Se alguém puder fazer esse caminho de bate e volta aqui. Boa noite para a Pauline também, que está chegando aqui conosco. Mas eu acho que o problema é realmente da plataforma, então, pelo que o pessoal está comentando. Que aconteceram algumas lives. Bom, mas se não está prejudicando muito, se começar a ficar muito distorcido, por favor me avisem, porque a gente deixa gravado elas também, né? Então a gente tem que valorizar aqui a qualidade da nossa gravação. E deixa eu ver. Boa noite para Tatiana Morels. Tatiana, eu sei que está participando do sorteio também. Olá, Tatiana, tudo bom? E hoje, antes de eu falar um pouco sobre o nosso tema e sobre a nossa autora também, só lembrando o pessoal também avisar aqui, o YouTube está normal, então é problema da plataforma mesmo, Enila. Obrigado, viu? A Enila deu uma passada lá no YouTube, ou está vendo pelo YouTube também, dá uma avisada aqui pra gente. Bom, então deixa eu fazer um pequeno anúncio, tá? Que eu já mostrei, falei um pouco mais para quem acompanha os stories da página. Eu já publiquei, inclusive, algumas coisas, alguns textos, algumas notificações a respeito de uma novidade que ela ainda não tem data para estrear, ela não tem data ali de estreia, mas em breve terá, então é só um anúncio, porque em 2020, bem no momento ali de pandemia que nós estávamos vivendo, foi também um momento de uma estreia, e se não me falha a memória, foi uma estreia que foi mundial, não foi só nacional, que foi o lançamento dos livros negros do Jung. Os livros negros do Jung, para quem conhece a obra do Jung, os livros negros, eles têm uma correspondência, tanto de continuidade de algumas coisas, tanto como uma maneira introdutória que o Jung teve, dele ter uma conversa psíquica. Os livros negros do Jung são como se fossem cadernos de confidências que ele tem uma conversa ali com personagens reais psicologicamente, principalmente, que é um outro tipo de realidade, né? Mas nos livros negros a gente via ali um autor bastante poético. A gente via um Jung ali, menos este Jung mais conceitual, este Jung que trazia ali um campo mais científico, se preocupava com isso, e mais um Jung preocupado em conversar com imagens. Ele botava ali as imagens para falarem, por conta própria, por elas mesmas. E será lançado, provavelmente este ano, um livro a respeito dos livros negros, falando sobre os livros negros, das diversas vertentes dele. Tanto a vertente que agora eu vou tentar lembrar de cabeça algumas, tá? Tanto a vertente de imaginação ativa, a vertente que eu tenho, inclusive, que eu terei um capítulo escrito sobre mitologia, sobre a individuação, também nos livros negros. Então, terá todo esse repertório ali aparecendo num livro específico. E eu fui, por conta de participar
dos grupos de estudo do professor Walter Boechat, também fui convidado a escrever um capítulo e terei um capítulo neste livro que será um livro de uma estreia, inclusive mundial. Não existe hoje um livro falando sobre os livros negros do Jung. Então essa proposta é uma proposta que é inédita, não só no Brasil como no mundo. Então, para quem quiser conhecer como foram esses grupos sobre os livros negros, que foram grupos, e são grupos ainda que estão acontecendo, são grupos belíssimos, haverá um livro a respeito sobre essa obra do Jung, que é uma obra bastante interessante no sentido psicológico, que nós estamos aqui trabalhando há tanto tempo, falando sobre imaginação, falando sobre entrar no campo do outro, no campo de uma outra coisa sobre a vida. Ali nos livros negros isso aparece bastante, então convido vocês a conhecerem este livro, agora que ele já está em momento, já dos recortes finais, de arrumar os capítulos, arrumar algumas coisas, mas um momento já próximo a logo mais ele ser lançado. Boa noite para o professor Alexander também. O professor Alexander aparecendo bastante nas nossas lives também. Muito bom tê-lo conosco, viu, Alexander? Muito, muito bom. Eu sou muito grato às pessoas que elas frequentam aqui, porque são elas que, digamos assim, vão nos dando ânimo a falar sobre as nossas lives. E hoje eu vou trazer, na verdade, trazer uma autora que até então eu não lembro de ter trazido ela. É uma autora polonesa também. É uma autora polonesa. Para quem acompanhou as nossas últimas lives, nós falamos bastante sobre uma autora chamada Wisława Szymborska, que é uma poetisa que foi agraciada pelo Prêmio Nobel de Literatura em 1996, e nós também temos um Prêmio Nobel de Literatura. Aqui a Enila falando. Vai nos avisando aqui, Rod, sobre o lançamento do livro. Eu vou avisando conforme forem acontecendo as novidades. A novidade que eu tenho mais atual é que até sexta-feira desta semana, tá? Os autores do livro, que são um compilado de diversos autores, eles têm que entregar pronto agora, já revisado, todos os pormenores do capítulo e deixar ali para a editora. Então até sexta-feira o capítulo tem que estar, digamos assim, só praticamente pronto para ser impresso. E aí a editora vai passar ali as informações sobre datas, estreias e por aí vai, que isso ainda não tem definido, mas logo mais, depois de sexta-feira, parece que vai ter ali Eles estão correndo, inclusive, o pessoal que faz ali a edição realmente é um pessoal muito, muito bom. Eu tenho que agradecer muito aos organizadores da Editora Vozes, porque, não sei se é só da Editora Vozes, mas o pessoal que está coordenando, inclusive, a edição do livro. Porque eles são muito detalhistas, eu gostei muito de como eles recomendaram ali algumas coisas para serem revistas durante a produção do capítulo, o cuidado que eles tiveram com as palavras, o cuidado que eles tiveram em pontuar e acentuar algumas coisas ali, foram muito importantes. Então, não à toa, a Editora Vozes é uma das editoras de maior referência no Brasil por conta disso. Claro que às vezes tem um erro de edição ou outro, todos os livros têm, mas esse cuidado com o conteúdo que vai ser trazido ao público, eu realmente fiquei muito surpreso mesmo. É diferente, porque eles conversam com o autor, eu achei muito bacana, e são muitos autores, inclusive, que terá no livro. E hoje vamos trazer esta autora aqui, que ela é uma autora mais contemporânea nossa, é um livro recente também, e ela chama Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk. Não sei se fala exatamente esse é o nome dela, se alguém tiver ali o referencial de como pronuncia, mas a Olga, ela é Prêmio Nobel de Literatura. Este livro, chamado Escrever é Muito Perigoso, Ensaios e Conferências, tem dentro dele, assim como tem dentro do livro que a Companhia das Letras trouxe para o Brasil, da Wisława, tem ali o discurso de recebimento do Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro também tem. Não vou falar sobre ele hoje, mas eu vou falar alguns pormenores dessa autora que são bem interessantes
por conta de um capítulo que eu selecionei aqui, né? Um capítulo, não sei se é subcapítulo, mas é um capítulo bem pequeno, mas muito interessante, que é uma discussão muito atual, que ela está trazendo aqui, extremamente atual. Deixa eu ver onde eu deixei meu lápis. Tá no outro livro. Deixa eu só marcar esse livro aqui com uma caneta para eu não perder a página. E essa discussão que ela traz, que é atual, é uma discussão não só atual, mas também arquetípica. Eu vou trazer estes aspectos aqui. Mas o que é arquetípico? Arquetípico é o que a gente vem falando aqui. Arquetípico, vamos colocar de uma outra maneira, que eu já falei de diversas formas, vou falar de uma outra. Arquetípico é aquilo que qualifica uma experiência, um fenômeno. Então, a qualificação, uma adjetivação de um fenômeno, o que dá as características e as qualidades desse fenômeno é o arquetípico. Então, quais são as qualidades do fenômeno mãe? Quais são as qualidades do fenômeno, sol, e por aí vai? Quais são as qualidades do fenômeno mar? E essas qualidades, o que é interessante da psicologia arquetípica, que ela é uma psicologia pós-junguiana, e sendo pós-junguiana, tem umas pessoas que elas confundem de, a pessoa vai lá, não lê o Jung, papapá, pipi. O Hillman, ele fala, né, ele tem umas críticas, sim, à obra do Jung, ok, bacana, mas o Hillman, a forma dele pensar psicologicamente é uma forma inspirada no Jung. Então ele não está indo muito longe do Jung, ele está fazendo uma psicologia analítica diferente, de uma outra forma, embasando-se e radicalizando uma experiência em relação à experiência psicológica imaginal. O Hillman leva isso a sério, falou, esse negócio da imaginação é bastante interessante, porque parece que ela vai se aprofundando naquilo que é a nossa proposta de fazer ali uma psicologia do inconsciente, uma psicologia profunda, sobre a linguagem do inconsciente, sobre não só a linguagem do inconsciente, mas a sua manifestação, né? A sua apresentação, os seus fenômenos, e que não são fenômenos visíveis. Eles precisam se tornar visíveis através dessas qualificações, dessas adjetivações. Eles aparecem, mas não de uma forma básica qualquer. Eles aparecem por conta própria. E eles se relacionam. Eu acho que isso é interessante. É uma psicologia que ela traz uma necessidade de perceber que tipo de relações acontecem. E que estas relações, ao elas estarem juntas, concomitantes, se elas estiverem desunidas, se elas estiverem sem comunicação, sem troca, elas adoecem. E eu vou trazer essa temática hoje para cá, que é uma temática bastante contemporânea, fazendo este elo ali, pegando a Olga, que é uma autora extremamente contemporânea. Esse livro aqui acho que é de 2021, 2022, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se eu tenho a data do livro aqui. É um livro bem recente. Deixa eu ver se essa editora aqui, a editora, como é que ela chama? Todavia. Eu não sei se tem aqui, deixa eu ver se eu vou achar. Bom, aqui na página tem, deixa eu ver se aparece o ano do livro. Geralmente aparece acho que está no final aqui. A Olga está viva, inclusive. 2023? Nossa, é mais recente ainda do que eu estava pensando. 2023? A edição que foi para o Brasil, né? Essa edição aqui, eu acho que ele é um pouquinho mais antigo. 2019, achei. 2019, achei. Ótimo. É um livro que foi lançado em 2019. Isso é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque os ensaios dela aqui, 2019, né? 2020 e pouquinho, tem vários ensaios aqui, né? Que eles são... onde que eu... Deixa eu... Ué? Tá aqui, peraí. Aqui. Eles falam sobre a pandemia. Eles estão falando sobre a pandemia. Inclusive, ela cita
aqui nesse capítulo que eu guardei aqui sobre a pandemia. E olha que interessante, eu vou pegar aqui, como é curtinho, eu vou conseguir ler ele inteiro, e eu acho que é uma leitura bastante válida para instigarmos a nossa reflexão. Olha aqui que bacana. Também tem uma outra coisa, deixa eu só pontuar, antes de eu ler. Por que eu estou falando de psicologia junguiana, pipipipopopó? A Olga é uma escritora, ela é uma literata, então, é uma mulher das letras, mas tem diversos capítulos aqui, inclusive eu passei por um deles, um dos capítulos iniciais aqui deste livro, depois eu vou ver aqui se eu acho algum deles, mas a maneira, assim, uma das bases que ela tem de inspiração, que eu não estou achando aqui alguma referência aqui próxima, mas uma das inspirações da Olga é o Jung. Ela cita ali, se não me engano, deixa eu ver se eu consigo achar, deixa eu dar uma passadinha. Ela cita alguns termos que são da psicologia do Jung. Ela cita o Jung, se não me engano, aqui, em algum momento. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Em algum capítulo que eu já li. Porque esse livro é bastante interessante. Aqui, quando ela fala sobre a sensação capaz de suscitar, não está aqui. Eu acho que em algum momento aqui ela fala sobre inconsciente coletivo. Será que aqui essa parte aqui? Ela fala sobre arquétipo também, em algum momento aqui do livro, que eu não estou achando. Depois eu dou uma olhada aqui, mas ela fala assim, talvez esteja num capítulo mais para trás, que eu não li esse livro em ordem. Eu não segui a ordem do livro. Eu fui pegando os capítulos que me interessaram e comecei a ler por eles. Mas o que é interessante é que ela se baseia no Jung para pensar ali, porque o que é interessante na obra do Jung? A obra do Jung é uma obra que ela vai suscitando ali. O Jung ele vai falando um pouco sobre opostos. O Jung vai falando bastante na obra dele sobre opostos, mas em vários momentos não são opostos que são divergentes, ou um ou outro. Alguns momentos ele fala sobre essa divergência, sim, quando ele fala do puerar eternos, tal, que eu vou citar um pouquinho hoje a respeito. Mas tem uma outra forma de se ver o Jung também, que é sobre contrastes. Porque o Jung é um autor que vai passando por contrastes. Até a mesma forma como ele coloca, tem formas que o Jung, você vê um Jung mais dionisíaco, tem formas que você vê um Jung mais apolíneo, tem horas que você vê um Jung ali mais, hermético. Então ele vai contrastando estas diversas facetas. E a Olga, ela se inspira nisso. E este capítulo que eu selecionei para hoje é um capítulo que vai falar sobre coisas, elementos, qualidades que aparecem juntas nas nossas relações, sejam virtuais, sejam reais, porém, ela percebeu ali que um dos pontos que adoece a nossa sociedade. Eu acho que o ponto principal da Olga é que ela vai pegar como nós estamos adoecidos na nossa sociedade a respeito dessas qualidades aqui. Só deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. O Vitor. Boa noite, Vitor. Tudo jóia? O pessoal entrando aqui. Então, nessa edição que eu tenho aqui, que é da editora Todavia, né? Isso mesmo, da editora Todavia. Agora perdi o meu... depois eu coloco aqui daí de novo. Eu selecionei aqui na página 19 dessa edição, só para quem não viu o livro ainda, é este livro chamado... O título dele é muito provocante também, né? Escrever é muito perigoso, da Olga Tokarczuk. Não sei se fala exatamente o nome dela assim.
Mas olha aqui, vou começar a ler esse capítulo chamado Muitos Mundos no Mesmo Lugar. Ela começa dizendo o seguinte: este deve ser o primeiro momento da história em que as distâncias entre gerações são tão grandes. E, de novo, ela não está falando de coisas antigas, ela está falando de coisas atuais, ela está falando de hoje. Coisa aí de 5, 6 anos atrás. Acho que até são 5 anos atrás que ela está citando. Penso nos profundos abismos decorrentes do desenvolvimento da inteligência artificial e do aumento colossal do acesso à informação. Olha que interessante aqui, ela já colocando aqui uma passagem de qualidades sendo mecanizadas. Quando ela vai falando da inteligência artificial e esse acesso à informação, é um acesso à informação por via ali de redes sociais. E ela continua: tudo indica que a sociedade humana se estratificou, dividindo-se em zonas geracionais, com diferentes abordagens do mundo, conhecimentos, usos e características de linguagem, capacidades, mentalidades, atitudes políticas e padrões de vida. Enquanto no mundo, sempre em vias de uma intensa globalização até a pandemia, as diferenças entre culturas e etnias iam desaparecendo e se dissolvendo de modo que tudo ficasse parecido. O abismo entre as gerações crescia. Olha que bacana que ela está dizendo aqui, só alguns parênteses que eu vou fazendo durante a leitura. Ela está dizendo aqui que essa globalização foi transformando algumas características, algumas peculiaridades, em uma generalização, em uma massificação de qualidades, e ela está dizendo aqui que isso foi criando abismos, ou seja, rupturas entre gerações, entre tempos que não se percebiam, diferenças que não se encontram. E ela continua: o conflito entre os velhos e os jovens está sendo verbalizado com clareza cada vez maior, o que se vê sobretudo no caso da pandemia, ainda mais demonizada pelas diferenças biológicas na resistência ao vírus. Para quem não se lembra, e que eu acho importante ressaltar aqui, quantos e quantos discursos durante a pandemia não eram ditos? É seleção natural, as pessoas precisam morrer porque é seleção natural da espécie. Ou só estão morrendo as pessoas que, por algum motivo, elas não têm uma resistência ao vírus, isso acontece mesmo, e tudo mais. Aqui há um discurso de uma noção de que essa morte ela vai sendo uma coisa assim banalizada. Ela, ao invés de trazer uma reflexão, ela foi sendo banalizada. A gente viu em discursos, até mesmo discursos políticos, é só uma coisinha de nada, isso não é nada e tudo mais. E esses discursos foram colocando e foram trazendo ali vai ficar vivo quem é o mais forte. Isso foi criando, isso já foi se intensificando, não só criando, né? Isso foi intensificando um discurso ali de resistência, que apenas o ser humano é um ser biológico. Que essa parte que se fala, que tudo mais do biopsicossocial, não existia ali. Não estava ali em vigência. Nem sequer foi considerada essas diferenças, inclusive, mas é só o biológico? E a falta de saneamento básico? E a falta de uma alimentação saudável? Isso não é levado em consideração? Enfim, cabe uma crítica social aqui também, tá? Que isso continua sendo difundido, se continua sendo perpetuado em outros discursos. Aqui ela está falando de uma ruptura, que não é mais uma ruptura que acontece
em camadas. Tem a classe A, não, é uma ruptura que acontece cada vez mais em bolhas cada vez menores. Cada indivíduo vira uma bolha que ele não se percebe mais dentro de uma comunidade. E a comunidade, né, fica quem tiver que ficar, e não há uma preocupação com seus semelhantes, porque não percebe semelhanças. O Hillman tem uma fala muito interessante, que inclusive é no Psicologia Alquímica. Para quem não está acompanhando, a gente está fazendo um grupo de estudos aí no domingo, esse domingo tem. Ele fala uma fala muito interessante que para você perceber opostos, para que você entenda a diferenciação ali de coisas que são realmente diferentes, primeiro você tem que ver neles semelhanças. E ele fala isso com uma forma muito interessante de, se você não vê essa semelhança, você não entende por que as coisas estão aparecendo juntas. Por que duas ou mais pessoas estão no mesmo ambiente. Elas têm características semelhantes e não estão percebendo. E isso causa uma coisa, que é o adoecimento, causa patologia. O adoecimento é, eu não estou em relação com o meu semelhante. O que ela está trazendo nesse texto é isso. E ela vai se aprofundando um pouco mais, dizendo o seguinte: mas divergências parecidas já apareceram, salientes, no contexto das mudanças climáticas e da necessidade de combatê-las. Percebe? Aqui é um discurso que ele foi sendo atualizado na pandemia. O discurso das mudanças climáticas, ele começa ali com o marco dele, se não me engano, com Al Gore. É o Al Gore, né, que falou sobre isso? Acho que foi. Que ele começou a falar sobre essas mudanças climáticas, aí sobre o aquecimento global e tudo mais. E na época as pessoas achavam que isso era um absurdo, que isso não tinha nada a ver e tudo mais. Era muito comum uma cultura ali que não tivesse nenhum respeito em relação ao seu próprio meio ambiente, de despejar as coisas. Isso acontecia. Então, é um discurso recorrente, de uma certa maneira. E aqui ela continua. Também nesse caso, os jovens se insurgiram contra os velhos, acusando-os com razão de não ter visão de futuro ou de recuperação. Esse abismo não se reduz, porém, há um conflito entre velhos e jovens, mas provém de uma estranha disparidade entre grupos etários de pessoas que convivem no mesmo espaço. Eu vou grifar essa parte aqui porque é o tema da nossa discussão. Vou repetir esta frase. Esse abismo etário, não se reduz, porém, há um conflito entre velhos e jovens, mas provém de uma estranha disparidade entre os grupos etários de pessoas que convivem no mesmo espaço. Hoje, a diferença entre netos e avós é maior do que a que havia antigamente entre os habitantes de Nova York e Sandomierz, que eu não sei onde fica esse lugar, devia ser na Polônia, provavelmente. Aqui ela está falando de um abismo. Olha só que interessante, não estamos falando de um abismo mais geográfico, ela está nos localizando de um abismo temporal, de uma coisa como se as coisas elas fossem ficando cada vez e mais rapidamente obsoletas, e se eu não estou bem informado, por isso que ela está começando a falar sobre essa ruptura que causa, ou melhor, que ela é salientada por um excesso de informações constantes, tanto sobre mudanças de linguagem, sobre termos e tudo mais, tanto sobre um discurso de que aquilo, hoje em dia tem aquela questão de, para que eu seja bonito, eu tenho que ter uma aparência jovem. Isso também está sendo trazido aqui, em relação ao que ela está dizendo. E ela continua, mais um pouquinho, falta pouco. Para comparar bisnetos com bisavós, seria necessário pensar em distâncias interplanetárias. Ou seja, ela está colocando ali que são gerações que não se comunicam mais. Ela está colocando um problema de comunicação, de uma comum
forma de troca, de uma possibilidade de haver uma troca ali. Cada geração tem hoje não apenas sua própria linguagem, mas até seus próprios rituais cotidianos, com padrões de consumo e estilos de vida específicos. Imaginam o futuro e contam com ele de formas diferentes. Têm atitudes diversas em relação ao passado e divergem em seu contato com o presente. Enquanto os netos se embrenham em aplicativos sempre novos, os avós assistem a seus programas preferidos na televisão. Aqui ela está dando a imagem dessa ruptura, desse abismo, melhor dizendo, né? Aqui ela está dando a imagem, que parece uma coisa sutil, mas não é. Isso é sutil também, obviamente. Mas dentro das relações cotidianas, isso daqui é quase como se eles tivessem mundos diferentes no mesmo espaço. Por isso que ela está colocando distâncias interplanetárias. Porque são duas pessoas que vão vivendo na mesma casa que não estão no mesmo lugar. O espaço temporal não está no mesmo, não está no aplicativo, não está na televisão. Não estão recebendo a mesma fonte, digamos assim. Não estão compartilhando da mesma fonte. Antigamente, só um outro parênteses, né? Antigamente, era-se comum que as pessoas ali, claro que tem os seus entraves e tudo mais, tal, mas que elas estivessem assistindo à mesma televisão, porque só havia uma televisão muitas vezes, já tinha um programa comum para a família e tudo mais, tal. Começou-se a ter cada um a sua televisão, mas cada um assistia uma televisão, e hoje não. Hoje cada um está assistindo uma coisa diferente, está ali se informando, né? Tem streams, a pessoa está no YouTube, a pessoa está vendo, sei lá, sessão da tarde, não sei se tem sessão da tarde ainda, está vendo isso, está vendo aplicativo, está jogando. Então, não está mais no mesmo espaço, não está compartilhando a mesma informação, não está vendo a mesma coisa. No mesmo espaço, estão em mundos diferentes. E é isso que ela está trazendo. E ela continua. As bolhas da internet se estendem para o mundo real, o que se torna particularmente perceptível no caso dos idosos. Durante a pandemia, uma experiência incrível para mim foram os horários exclusivos para idosos. Aqui é que cada país teve a sua regência em relação ali à pandemia. Aqui eu acho que ela está falando da Polônia, tá? Por isso que eu acho que ela está falando aqui sobre a sociedade polonesa. Aqui ela coloca: quando entre 10 e meio-dia, pessoas acima de 65 anos saíam às ruas para fazer compras. Depois, à tarde, nas filas de supermercados, se viam apenas clientes na faixa de 30 ou 40 anos. Parecia o início de uma distopia sombria. Último parágrafo. A fragmentação da população em tribos geracionais nos faz pensar em quantas realidades cabem no mesmo espaço. Embora elas se entrelacem, se sobreponham, se estimulem reciprocamente, continuam sendo separadas. Eu achei esse texto, apesar de ser um texto curto, de uma perspicácia muito interessante e muito boa, porque ela está trazendo um aspecto arquetípico aqui. E pelo que eu vejo aqui, ela está trazendo até quase que explicitamente esse aspecto, ela está falando sobre uma relação de puer senex. E eu queria trazer uma outra leitura aqui para uma reflexão, porque o que acontece? Ela está trazendo aqui nesse texto muito recente, um dos livros aqui mais instigantes de artigos, de ensaios e conferências que eu já li, porque são coisas que nos tocam cotidianamente e nós não percebemos, está falando sobre o nosso cotidiano, mas ela está falando além disso, o que? Essa disparidade entre gerações, essa separação não é uma separação física. Ela não está dizendo as pessoas estão separadas porque o filho mora num lugar, mora no outro e não vai visitar o avô, o avô, o pai. Ela está dizendo que há
acontecendo debaixo do nosso teto, debaixo dos nossos olhos, o tempo todo, uma separação de pessoas que não conseguem se comunicar mais, de gerações que não conseguem se comunicar mais, porque não está havendo troca, não está havendo ali troca no sentido até de de verem a mesma coisa. Cada um vê uma coisa, cada um está lá assistindo uma televisão, assistindo outro aplicativo e tudo mais. Cada um está em mundos diferentes, na mesma casa. E o que ela está trazendo em relação a essa forma de separação? Que isso, socialmente falando, tanto em termos individuais como em termos coletivos, porque eles acontecem ao mesmo tempo, está nos adoecendo. Essa separação entre geração está cada vez mais nos adoecendo. E sim, ela já era salientada, ela já acontecia em diversas formas e tudo mais. Ela acontece, ela é algo arquetípico muitas vezes. Isso é incluso dentro do arquétipo Poesênix. Porém, ela está cada vez mais literal e acentuada. Porque há esse embate, essa rusga entre gerações. Porém, se ela é literalizada, se ela não é percebida que isso é algo da própria relação que existe entre essas duas qualidades, tanto o velho quanto o novo, porque eles são qualidades, não bom e ruim, o bom é o velho, o ruim é o novo, ou vice-versa, porque aí a gente entra não em um aspecto mais arquetípico, mas um aspecto binário. Quando as coisas ficam binárias, nós separamos elas. É o sim ou não, é o ou. Isso adoece, porque nós paramos de perceber relações. Então eu trouxe aqui, eu trouxe aqui anotado como esse adoecimento psicológico ele acontece, arquetipicamente falando. Ele acontece, ele é um acontecimento. E se nós não estamos a par disso, se nós não estamos cientes de que isso é um aspecto psicológico, as relações ficam cada vez mais doentes. E antes de ler, tem comentários. Deixa eu lê-los aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, que agora suscitaram os comentários. Que bom. Enila, a psique de todos se comunica pelo mundo físico, não é? O mundo é nosso reflexo interno. Também, Enila. Mas a psique, ela está se comunicando, acho que principalmente através do físico. Sim, também ela se manifesta. Ela se manifesta em todas as coisas. Mas a sua forma de comunicação é imagética, é por analogias, é por metáforas. Então, ela vai destituindo. Agora, se você não está vendo a mesma coisa que a outra pessoa viu, se você não consegue ver a mesma coisa que a outra pessoa está vendo, vai haver uma ruptura, porque você está vendo uma coisa e a pessoa está vendo outra e vocês estão achando que está vendo a mesma coisa e não estão. Esse é o ponto. A gente pode estar falando de armário, mas se eu não estiver entendendo a analogia que está ali de uma pessoa ou outra falando sobre armário, eu vou começar a brigar com ela porque eu estou achando que ela está falando sobre o armário, está falando que está me invalidando o meu armário. Se eu levo muito para o pessoal algumas coisas, elas começam a ficar dificultadas em relação à sua reflexão. A Pauline, isso hoje em dia está tão comum. É raro ter conexões genuínas, infelizmente. Às vezes, até mesmo pessoas de fora se tornam familiares do que as pessoas de lá são. Sim. Às vezes, as pessoas de fora, né? Às vezes a família, nesse sentido, ela tem que ser inventada. Às vezes ela não é dada, ela não é dado pronto muitas vezes. Família é algo que muitas vezes ela precisa ser inventada. Eu lembro muito de um sensei que eu escutei uma vez ele falando sobre que a referência que ele tinha de pai, quem para ele era o pai dele, foi o sensei que ele também teve na vida dele. Que ele percebeu nele mais pai do que o próprio pai dele. Eu achei aquilo fantástico no sentido de ele percebeu ali uma figura, uma pessoa que correspondia a ele, que dentro da parte literal de família não correspondia. Sim, concordo. Acontece isso mesmo. Aqui o Vitor.
A renovação é a decoração da casa, enquanto o velho pode representar seu fundamento, sua estrutura. Sim, eles se intercomunicam, eles acontecem juntos, Victor. E é isso que eu vou trazer aqui. O velho e o novo não são opostos. Este livro aqui que eu trouxe para a gente conversar sobre esse ensaio da Olga, chama-se o livro do Puer. Ensaio sobre o arquétipo do Puer Aeternus, que ele vai aqui falar de uma outra qualidade do Puer, que é o Puer Senex. Ele vai comentar aqui o Hillman. Por quê? O Hillman ele vai sacar que o velho e o novo, eles são concomitantes. Eles não é ou um ou outro, é um e outro. Eles acontecem juntos. E ele vai colocar uma coisa muito importante aqui, que até fiz uma anotação. Na página 42 dessa edição da editora Paulus, que está aqui bem no finalzinho do último parágrafo da página 42. Olha só. O Hillman ele vai dizer aqui o seguinte, aqui no meio do parágrafo. O Puer, tá? Só deixa eu fazer uma pequena explanação. O que é o Puer? Puer é o arquétipo da criança, do novo. É o arquétipo daquilo que em nós é novo, mais do que da criança. Daquilo que em nós é novo, de uma potência de renovação. É nesse sentido. A Tatiana, ótima reflexão, estou na estrada. Que ótimo, Tatiana. A Denise. O livro O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo, mãe, fala sobre esse processo de inventar. Interessante, eu não conhecia. Eu conheço um pouco desse autor, tá, Denise? Mas eu não conhecia esse livro dele, não. Interessante. E olha aqui. Então, o Senex é o velho. Minha próxima leitura, inclusive. Que bom. Em boas recomendações, tá, pessoal? Vocês podem fazer recomendações aqui que eu vou dando uma olhada nelas também. E o Hillman aqui está trazendo o seguinte. O Puer oferece conexão direta com o espírito. Então ele está dizendo aqui que o Puer, essa renovação, o caminho dele é de ascensão. Quando ele fala de espírito, ele está falando de um caminho ascendente, de um caminho de voar, um caminho de ir para cima. O Puer ele quer voar, o Puer ele quer ir para cima. É isso que o Hillman está dizendo quando ele está falando que é essa conexão direta. Por quê? Porque ele não só está indo para cima, ele vai para cima e para baixo, ele está fazendo uma conexão vertical. Para ele voar, ele não pode só ir para uma direção, ele vai para a direção, a preferência de uma direção vertical. E ele diz o seguinte: quebre esta conexão vertical e ele cai com as asas quebradas. Quando cai, perdemos o propósito incandescente e urgente ao invés, começa a longa marcha processual pelas câmeras de poder em direção ao velho rei de coração endurecido, que frequentemente está disfarçado ou indistinguível do velho sábio doente. O que o Hillman está dizendo aqui? Ele está dizendo que este velho sábio está doente por conta do Puer estar com as suas asas quebradas. Ele está colocando que é uma relação. Se o Puer, se o novo, está incapaz de voar, então o velho está incapaz de orientar, de ser escutado. Ambos estão patologizados. Olha que interessante. Essa ruptura entre um e outro, tornando-se um ou outro, uma competição, uma divergência sobre a mesma imagem, adoece a própria imagem. E é óbvio, uma imagem adoecida reflete em pessoas adoecidas, em psiques adoecidas, em formas de se relacionar adoecidas, porque tudo isso precisa de fantasia. E o Hillman continua na próxima página. Aqui
no mesmo parágrafo, ele continua aqui na mesma página, um parágrafo grandezinho, na página 43, no meio da página 43 até o final do primeiro parágrafo aqui, ele vai dizer o seguinte: ao conquistarmos os complexos parentais no primeiro plano neurótico, nós abafamos o pano de fundo arquetípico. O puer sofre uma enantiodromia em direção ao cênix. Ele troca as faces de Jano. Portanto, somos levados a reconhecer que não há nenhuma diferença básica entre o puer negativo e o cênix negativo, exceto por sua diferença na idade biológica. Olha que interessantíssima essa frase. O puer, o novo e o velho negativos são a mesma qualidade que estão negativadas. As duas qualidades estão negativadas em relação a quê? As suas semelhanças. Elas não estão se relacionando porque elas não estão percebendo mais semelhanças. Elas não estão unidas e sendo a mesma imagem. Claro que tem uma discussão muito grande e tal, mas eu não vou entrar muito nisso porque senão vai ficar um encontro meio de ficar explicando as coisas, e aqui é mais para a gente suscitar a nossa imaginação. Então ele continua: o ponto crítico nesse processo é que, representado pelo ponto médio da vida biológica, é também o ponto médio de qualquer atitude ou função psicológica que envelhece, mas não muda. O idealismo e o eros do começo sucumbe ao sucesso e poder. Olha que interessante aqui, o que ele está descrevendo? O erótico tem desejo de ascensão, ele tem asas. Porém, se este erótico não inclui a possibilidade de uma queda, ele precisa de cada vez ir mais alto. O que acontece é que exatamente a característica erótica acaba. Ou até melhor, ele vai dizer aqui o seguinte: ele sucumbe ao sucesso e ao poder. Ele vai dizer que o poder, nesse sentido, é exatamente aonde a asa é cortada. Aonde, ou melhor, não sei se é a asa, mas o voo é cortado. O poder corta o voo. O poder é anti-erótico nesse sentido que ele está colocando aqui. E aqui o Riemann está sendo bem junguiano. O Jung tem até uma frase célebre em relação a dizer que o oposto do amor não é o ódio, mas é o poder. Aqui ele está sendo bem junguiano mesmo. E ele vai dizer aqui: para serem reencontrados, como vimos em nossas reflexões sobre os cênix, apenas no final, quando sucesso e poder falham, quando Saturno está exilado do mundo. Então, Eros como lealdade e amizade, e idealismo como insight profético e contemplação da verdade retornam. Olha que interessante ele está colocando. Essa ligação puer-cênix é uma ligação que ela também acontece, porque o que acontece? Ele não está dizendo que, vamos tomar cuidado com o nosso poder, não podemos ter poder, papá. Ele está dizendo, não, isso é arquetípico. Vai chegar um momento em que o erótico vai desejar ter sucesso, vai desejar ter poder, mas é nesse momento em que alguma coisa está falhando, alguma coisa está caindo. Essa queda é uma conscientização também. O problema é quando eu não a percebo, ou eu evito os seus efeitos. Não, isso não é nada mais que. O nada mais que pode ser muito patológico. Ele pode estar tirando exatamente a reflexão daquilo que torna as coisas interessantes. Aqui 2 comentários da Enila, dizendo: Shiva dança para renovar o universo. Para o novo ter lugar, o velho precisa morrer. Eles sabem disso e dançam juntos. O eu que resiste às mudanças está tentando passar por uma tranca nessa dança. Então, mas aí é que está
É interessante, eu não conhecia essa questão da Shiva, viu, Enila? Eu não conhecia. Mas acho interessante isso. Essa renovação, ela também pode acontecer. Eu acho que o interessante aqui a renovação, ela também pode acontecer quando o novo também pode morrer. Não para dar espaço para o velho, mas para que se repensem as coisas que talvez estejam velhas também. Nós estamos falando de imagens aqui. Então, ambos ali, a possibilidade de ambos caírem é a possibilidade de ambos se perceberem. A possibilidade de alguma coisa morrer é uma possibilidade de ela se tornar imagem. Ao se tornar imagem, ela pode ser vista de outra forma. É o que uma imagem faz, psicologicamente. Aqui o Vitor. Eros é a animação daquelas partes, subiu aqui, das partes nossas que haviam amolecido, perdido o tato, né? Eros, o Eros, ele entra onde tem abertura, ele vê uma abertura para aquilo. Agora, se não há uma abertura para o Eros, ele pode ser confundido com uma pornografização, que ali é um excesso de um consumo, de uma vontade, ali que até o Riemann tem um artigo sobre isso, de uma vontade que me domina, que até me fetichiza, mas eu estou à mercê dela, eu não estou ali percebendo esse interesse. Eu estou só servindo a ele de alguma forma. Aqui a Denise. Acho que o velho pode perseverar, senão não havia o paradoxo. Sim, de novo, a gente tem que tomar cuidado que o velho e o novo fazem parte da mesma imagem. É isso mesmo, Denise. O velho e o novo eles acontecem no mesmo espaço, pegando o texto da Olga. Só que quando eles estão separados, eles estão adoecidos. O texto da Olga está dizendo sobre isso. O nosso adoecimento está porque as pessoas não estão mais se encontrando nem no próprio espaço. Eles estão em tempos diferentes, quase que literalmente. E estando em tempos diferentes, é como se, é só uma pessoa assim, ela não vai entender, ele é muito novo, ele não vai entender. Não dá a possibilidade nem da semente ser plantada e nem do antigo dizer alguma coisa. Não tem essa relação, não vai criando ela. Né? Uma renovação constante o tempo todo é quase que vertiginosa. Ela não cria raiz. Então, tudo isso faz parte dessa reflexão que estamos trazendo aqui. A Joyce. Acredito que o velho antigo é o que fundamenta as escolhas do novo. Ou até mesmo é o velho que gesta o novo, já está dentro do novo velho. Um dá condição para o outro. Um gesta o outro de alguma forma. Um dia o novo vai ficar velho de alguma forma, alguma coisa fica e tal. E o velho, ele dá essa condição para o novo vir também. Então eles não são opostos. Eles são condições acontecendo concomitantemente. E aqui a Joyce aqui. As escolhas do novo, assim como o novo tem a virtude de explorar e buscar seus próprios conhecimentos. Sim. Dessa forma os dois se complementam. Sim. Porque eles vão buscar... Ali, arquetipicamente, eles estão olhando para a mesma coisa, mas não do mesmo ponto de vista. Eles estão num outro lugar, eles estão em patamares diferentes, mas vendo a mesma coisa. Eu acho que esse é um ponto importante, muito bem citado, Joyce. E bom, pessoal, isso aqui ficou nossa reflexão para o nosso primeiro encontro de 2025. E agora vamos ao sorteio. Já está acabando nossa live, vamos fazer o sorteio do Fronteiras do Barcelos. Vamos ver quem ganhou. Aqui no meu potinho estão os 10 nomes, que eu já escrevi, estão diferentes aqui. Vou sortear aqui os 10 nomes, vamos ver quem vai ganhar. Não sei se o ganhador ou a ganhadora vai estar aqui na live, está vendo, mas se estiver vendo depois, ou tento entrar em contato com a pessoa e tudo mais, mas vamos ver quem vai ganhar aqui. Vou mexer o vidrinho, tá olhando para cá, para não olhar para o vidrinho. Vou mostrar o vidrinho aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Vou tirar um papelzinho aqui, ó. Tô olhando para cá, aqui, ó, para não ver o papelzinho. Peguei um papelzinho, vamos ver quem ganhou. Vamos ver aqui, tirei o papelzinho. E quem foi o ganhador? A ganhadora. Aqui. Nina. Saiu o nome da Nina.
Nina Taboada. Nina Taboada é a sorteada, a ganhadora do livro Fronteiras do Barcelos. Eu acho que a Nina não está na live, eu não vi ela entrar, mas depois que ela estiver vendo aqui, ó, a Nina foi a sorteada, ela vai ganhar o livro. E bom, pessoal, claro que eu vou dando prioridade também para as pessoas que estão sempre participando da live e que talvez não foram sorteadas e tudo mais e tal. Analice, não foi você, Analice, foi a Nina Taboada. Isso aqui é a Nina que participa das lives, que eu vejo ela sempre pra cá. E bom, pessoal, vai ter mais sorteios, a gente vai ver se vai ser livros, quem que vai ser. Mas vamos ver aí, né? É a segunda ganhadora, acho que a primeira foi a Joyce, inclusive, que citou aqui. A Joyce já ganhou uma camiseta, agora a Nina. E aí vamos pensar num próximo sorteio. E pessoal, muitíssimo obrigado aí pela colaboração. Na próxima eu ganho a Tatiana. Na próxima vamos ver, né? Tatiana, você estava aqui também, tá? Seu nomezinho está aqui nos papeizinhos. E bom, pessoal, agradeço muito a colaboração e a participação de vocês. Nossa primeira live aqui para a gente refletir sobre as nossas relações, sobre o nosso cotidiano, nosso mundo. E nos vemos semana que vem e nos vemos domingo para quem participa aí dos devaneios de domingo também, tá? Então até lá, pessoal. Tchau, tchau.